Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Eu estava pensando, né, naquela onda de falar sobre o que, né, na live. Sempre tem vários assuntos que passam pela minha mente ao longo da semana. Aí tinha esse da intuição paranoia. Eu estava pensando em fazer uma live sobre isso há um tempão já. Né? Afinal, como que a gente diferencia a intuição da paranoia? Então, pessoas lindas, vamos começar então com a intuição, né? O que que é a intuição? Geralmente, quando a gente está no estudo de ocultismo, você vai ver isso toda hora, né? Desenvolva a sua intuição. Acredite na sua intuição. Né? Mas é muito difícil da gente saber, assim, o que que é de fato, a não ser que a gente perceba isso dentro da gente. Né? A gente fica buscando ali o que é. Mas quando a gente percebe o mecanismo da intuição, aí a gente desenvolve. Então, lembrando disso, a intuição é um mecanismo cerebral que a gente tem, que é a capacidade da gente conseguir compreender tudo que o nosso cérebro processa. Né? Afinal, o nosso cérebro, a nível inconsciente, ele tem uma taxa de processamento assim, absurda. Né? Então, assim, qualquer coisa que a gente já viu na vida, já ouviu, tudo isso fica gravado, faz parte dessa teia de processamento cerebral que a gente tem e da nossa memória profunda. Então, assim, tudo que a gente já viu, já ouviu, já sentiu na vida, tudo isso foi gravado. Só que, conscientemente, a gente não tem acesso, né, a tudo isso. A gente tem alguns acessos, né, de algumas memórias, por exemplo, mas não de tudo. A ideia é que a gente consiga, não necessariamente lembrar de tudo, mas utilizar dessa nossa memória a nível consciente. Então, quando a gente tem aquele sentimento intuitivo, é porque o nosso cérebro já processou e ele está dando ali um toquinho para o seu consciente, ó, dá uma olhada nesse Paranauê aqui, ó. Esse Paranauê aqui tem a ver com alguma coisa que você está fazendo aí e tudo mais. É um toque que o seu inconsciente, né, ou subconsciente, está dando ali para o seu consciente. Né? Isso que é o mecanismo de intuição. O cérebro já processou todas as informações necessárias, aí ele vai lá e dá um toque. Ó, esse que é o Paranauê. Cria aquele sentimento, né, de intuição. Né? Aí, beleza. Você tem esse mecanismo de intuição, você utiliza aí o processamento cerebral absurdo e fantástico. A questão é como utilizar, né, ao nosso favor, como melhorar esse mecanismo de intuição. E um dos principais problemas no desenvolvimento da intuição são as paranoias. As paranoias, elas confundem, né, com a intuição. Então, a gente sempre fica nessa questão, nossa, isso é uma intuição ou é uma paranoia minha? É meio complexo. Então, eu vou tentar, assim, dissecar essa parte para a gente conseguir separar o que é intuição e paranoia e, principalmente, né, como utilizar o mecanismo da paranoia, que a paranoia também é um mecanismo. Então, assim, como utilizar o mecanismo da paranoia ao nosso favor também. Acredito que a intuição é a voz, ou melhor, o fio que nos liga à espiritualidade. Muitos médiuns trabalham somente com a concentração e a intuição. Exatamente. Porque a intuição é como se fosse o resultado de um processamento cerebral interno que já aconteceu. Né? E caso você seja da área do paradigma sobrenatural, é como se fosse o universo ou qualquer outra entidade que você acredite te dando um toque, digamos assim. Mas eu sempre considero dentro da base do paradigma biopsicossocial, né, que é basicamente o nosso cérebro processou o Paranauê, aí ele vai lá e dá um toque para o seu consciente. Então, há muitas coisas, assim, eu costumo dizer que o universo, né,
a vida em geral, ela te dá um punhado de símbolos, de dicas o tempo todo. Só que é difícil conscientemente pegar essas dicas todas. Então, o nosso cérebro trabalhando em segundo plano, ele consegue captar essas dicas, descobrir os melhores caminhos, descobrir coisas, compreender coisas, e aí ele dá a conclusão para o nosso consciente, que aí seria aquele sentimento ali intuitivo. Então vamos entrar na paranoia. Paranoia geralmente é algo construído pelos outros, em nós. É por aí? É mais ou menos por aí. A questão é que a paranoia ela se utiliza de determinados condicionamentos externos que a gente tem, mas também se utiliza de um mecanismo natural, que é o nosso mecanismo do medo. Né? A paranoia, ela só existe, né? Ela só acontece porque a gente tem medo de alguma coisa. Né? A paranoia, ela vai te colocar em alerta. Então, assim, ela pode ser boa, no caso, assim, para a nossa sobrevivência, né, claro, né, ela é necessária ali para a nossa sobrevivência, é um dos mecanismos de sobrevivência, porque ele é baseado naquele medo, em algum medo primário que a gente tem, e a partir desse medo ela se desenvolve. O problema é que, assim, o problema é exatamente quando ela sai daquele mecanismo de proteção e se desenvolve em algo distorcido, né? Ou pior, né? Ou quando aquele medo profundo ali que você tem, ele começa a te envolver. E aí você passa a dar atenção àquele medo. E quando você dá atenção ao medo, o que acontece? Dá merda. Então, assim, primeiramente, assim, já resumindo o Paranauê, a diferença principal da paranoia para a intuição é que a paranoia ela será baseada em algum medo. Então, toda vez que você tiver algum sentimento intuitivo ou paranoico, a pergunta que você faz é: isso daí tem a ver com o medo interno que eu tenho? Se tiver a ver com o medo interno que você tem, geralmente vai ser paranoia. Então, você tem que tomar cuidado com essa paranoia e não alimentar aquele medo. Essa que é a grande questão. Agora, se aquele sentimento intuitivo, ele não é baseado em nenhum tipo de medo, né? Geralmente ele vai ser baseado em alguma abertura de caminhos, alguma percepção de acontecimentos, mas não necessariamente baseado em medo. Aí ele é um movimento intuitivo mesmo, que é baseado ali no processamento que o cérebro fez do meio ambiente e te dando um caminho melhor para você seguir e conseguir resolver seus intentos, conseguir trilhar, né, um bom caminho na vida. Então, a primeira diferenciação é essa. Né? Provavelmente a única diferenciação. Mas dá para desenvolver mais, né, entrar mais nesse assunto. Mas a questão é, aquilo dali que você sentiu, ele está baseado no medo? Se está baseado no medo, então é paranoia. E lembrando que, gente, não quer dizer que só porque é paranoia não acontece ou é mentira, entendeu? Eu estou falando sobre o mecanismo. Agora, às vezes você tem uma paranoia baseada em um medo e é verdade aquilo ali. É verdade, aquele acontecimento, aquilo que você sentiu é verdade. No entanto, eu estou falando da diferença do mecanismo. Os mecanismos da intuição e da paranoia são diferentes. Ambos podem te dar a resposta. Mas o principal é compreender que na paranoia ele está te revelando um medo interno que você tem. E aí, esse medo você tem que entendê-lo, né? Compreendê-lo e, se possível, acabar com ele. O que você não pode é alimentar esse medo. Esse é o problema. Né? Então, a questão principal é como você vai lidar com aquilo. Né? A sua paranoia ela pode ser real mesmo. Mas você tem que lidar com ela de forma que você consiga dominar esse medo do qual a paranoia foi baseada, compreender
qual que é o medo profundo que está por trás dela. Agora, já na intuição, não. Na intuição, como não é baseado em nenhum medo, cara, segue e vai. Por isso que é muito fácil, é muito mais claro, né, a intuição. Quando você tem aquele movimento intuitivo que é muito, muito, muito claro, você percebe que aquilo é o certo, né, digamos assim. Porque não está baseado em nenhum medo. Não, provavelmente está baseado em uma vontade de desenvolver. Então, assim, aí você já faz a separação aí dos paranauês. Vou entrar um pouco mais na área da paranoia, porque essa é uma parte interessante, porque a gente acha que assim, a paranoia não serve para nada. Não, ela serve. Ela é um mecanismo de sobrevivência. Né? Então a gente tem que saber utilizar ela a nosso favor. O problema da paranoia acontece porque a gente começa a fritar, né? A gente entra ali numa neurose obsessiva compulsiva e fica fritando na paranoia e assim alimentando o medo. Esse que é o grande problema do mecanismo de paranoia. Na verdade, qualquer tipo de mecanismo que é baseado no medo, né, e que é também mecanismo de sobrevivência, a gente tem que tomar cuidado, porque ele tende a se desenvolver e se distorcer, né? Acaba criando um medo absurdo do mundo, por exemplo. Daqui a pouco você está com medo de qualquer sombra. E a ideia é a gente conseguir controlar nossos medos, né? Compreender os medos, controlar eles, não ser escravos dos nossos medos. Então, a gente também não pode ser escravo das nossas paranoias, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando rola uma paranoia é o seguinte: eu penso, cara, é possível eu confirmar factualmente essa paranoia? Aí eu penso assim, cara, é possível. Então, beleza, vou lá e vou confirmar ela factualmente. Fechou, acabou o problema. Aí vem a outra questão. Não, não é possível confirmar factualmente. Então, deixa para lá. Afinal, aquilo está baseado em algum medo que eu tenho. Então, em vez de eu focar na paranoia, eu vou focar no medo. Eu falo assim, cara, qual que é o medo que está por trás da minha paranoia? Aí tudo bem, aí eu entro nesse medo e vou compreendê-lo e tentar dominar esse medo, né, para não deixar que a paranoia vença, né, não alimentar a paranoia. Eu vou tentar explicar de uma forma melhor, tipo um exemplo. As pessoas gostam de exemplos, bora dar um exemplo. Você está num relacionamento, né, e aí você tem aquele sentimento de que o seu parceiro, parceira, está te traindo. Isso sempre é uma paranoia. Sendo real ou não, no final das contas, é uma paranoia, porque se desenvolve a partir de um medo. E qual que é o medo que você tem de uma traição? Da traição em si? De levar chifre? Normalmente é mais profundo. É o medo de ser abandonado pelo parceiro? Ou é o medo daquela traição vir a público e te constranger? É o medo de perder o parceiro para sempre? Ou é o medo de ficar sozinho para sempre? Né? Esse é um dos medos mais profundos que tem na parte de relacionamento, né? Que é aquele medo de ficar sozinho para sempre. Geralmente ele que se desenvolve em todos os outros medos que vem depois disso. Então, beleza, você está lá no seu relacionamento, você se sentiu, aí você pode ou não confirmar factualmente que aquilo é real. Se é possível confirmar, vai lá e confirma. Resolveu o problema. Agora, se não é possível confirmar, deixa para lá. Aí começa a lidar com esse medo que você tem, que é o medo da perda, ou o medo de levar chifre, ou de ser constrangido, etc. Tal. Vê qual que é o medo que está por trás daquela paranoia e começa a tratar ele. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma paranoia dessa, e aquilo não é factual, né, não acontece aquele sentimento que o seu parceiro está te traindo com, ele existiu, mas o seu parceiro não está te traindo, aí você acaba alimentando a paranoia, ficando ciumento e, por causa dessa paranoia, você destrói o seu relacionamento, entendeu? Por isso que é importante tomar cuidado nessas paranoias. Se é possível confirmar, beleza, ela confirma. Se não é, cara, vigia.
dentro dessa questão da paranoia, é uma coisa muito louca, né? Porque vira uma neurose obsessiva-compulsiva. A gente fica fritando nela. A questão é justamente não fritar, né? O movimento consciente que a gente tem que fazer para lidar com a paranoia é não deixar que ela te domine. Porque uma paranoia ela vai fazer com que você haja de forma diferente e geralmente de forma pior. Né? Então tem que tomar cuidado com esse movimento, de não deixar a paranoia te dominar. Depois que você resolve esse problema de não ser dominado pela paranoia, aí você pensa sobre ela. Né? Como é que você resolve ela? Se for possível resolver factualmente, beleza, vai lá e resolve. Se não, para de alimentar e vai lidar com o medo que está por trás da paranoia. A paranoia sempre revela um medo. Qual que é o medo que ela está te revelando? Aí você vai lá e trabalha esse medo internamente. E aí você vai melhorar. Inclusive, por isso que eu falo que tudo são mecanismos. A gente pode utilizar eles todos a nosso favor. Qualquer tipo de mecanismo que a gente tem, mesmo os que possuem propriedades ou desenvolvimentos mais destrutivos, pode utilizá-los a nosso favor. Então, nesse caso da paranoia, conhece a ti mesmo, né? Porque uma vez que você está tendo a paranoia, você está conhecendo um medo interior que você tem que lidar, um medo interior que faz parte da sua vida, que inclusive dá direcionamento às suas ações. Então, você tem que ir lá e conhecer aquele medo, compreender ele e então dominá-lo, em vez de ser dominado por ele. Eu acabei com minhas paranoias refletindo sobre elas. Mas às vezes tem que refletir um mês ou mais para ela acabar. Sim, gente, essa questão não é da noite para o dia, não. Tem paranoia que vai, assim, que vai precisar de um tempo para você conseguir desembolá-la, né? Então, assim, não dê tempo ao tempo, porque esse tempo que você está dando é para o seu consciente conseguir se desenvolver e amadurecer a ponto de, finalmente, você desatar o nó daquela paranoia. Então, assim, cada um tem o seu tempo. Tem coisa que vai durar um dia, uma semana, um mês ou anos, depende. Mas você tem que trabalhar para compreender os medos que estão por trás desse mecanismo. Estava muito paranoica quando eu adentrei no estudo do ocultismo. O medo era gigante, nas escolhas afetassem os filhos. Foi quando percebi que fui rápido demais ao sair do paradigma cristão. Essa é uma parte interessante. Quando a gente sai do paradigma cristão, a gente sai tipo assim, para a floresta sombria, né? O cristianismo, né, na nossa sociedade, é aquele local que é conhecido, né? Um local que a gente foi criado nele, então é um local que a gente conhece. Quando a gente sai dele, a gente vai para um desconhecido. Então, geralmente, isso acarreta um longo trabalho com a sombra, que a gente tem que trabalhar vários medos internos. Por exemplo, o medo do próprio abandono de Deus, né? Tipo assim, uma egrégora super poderosa, estou abandonando ela, então ela vai me abandonar. Então, assim, existe esse medo. Existe os problemas com as pessoas ao nosso redor, né? Afinal, todo mundo, para trabalhar bem em comunidade, eles têm que estar coeso no sistema de crença. Né? A questão da confiança, ela entra nessa coesão das pessoas acreditarem na mesma coisa. Então, assim, quando você sai desse paraíso cristão ali, você acaba sendo contra, mesmo não fazendo nada, você é um elemento que fica contra o cristianismo, assim, como se fosse algo a ser combatido por ele, sabe? É uma coisa muito louca. Então, isso vem vários medos quando a gente faz esse passo para fora do cristianismo, né? Quando a gente dá um salto no vazio, e a gente não está mais protegido por aquela egrégora gigante. Aí a gente tem que ir lá e conhecer esses medos e construir, né, um paradigma dentro de nós, fora do cristianismo, que mantém a gente são, saudável e com sucesso, né?
Então, sim, na questão da paranoia, é muito comum que quando a gente sai do cristianismo, a gente fica cheio de paranoias. Tipo assim, deu uma coisa errada? Isso daí deve ser Deus me castigando porque eu saí do cristianismo. Então, assim, esse tipo de coisa, cara, você pode ignorar todas, 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 todas. Trabalha só com aquele medo que você tem. Né? Tipo assim, por que eu tô com medo de não ser protegido? Por que eu tô com medo de não ter ninguém olhando por mim? Né? Por que eu tô com medo de ser julgado? Por que eu tô com medo de ser... tem a diferença, né? Justiça ou vingança, né? Nessa parte é meio que ser vingado por Deus. Por quê? Aí você trabalhando esse medo dentro de você, aí você consegue, de fato, sair do paradigma cristão e ficar de boa. É isso. Lindas e lindas do meu coração. Bom dia, pessoas lindas que chegaram. E é isso, pessoas lindas do meu coração. Aberta a pergunta sobre a questão da intuição e paranoia. Enquanto isso, vou falar da intuição. Já sabemos que a intuição ela parte de um mecanismo que não é baseado no medo, né? Então, qual que é o mecanismo que a intuição usa, né? O mecanismo interno biológico que ela usa? É aquela vontade de crescer, né? Nosso instinto de sobrevivência. Observe o seguinte, olha que doido. Enquanto a paranoia, né, tipo assim, ela te defende, ela é um mecanismo que é baseado na sua sobrevivência mesmo, né? Lá no fundo, ela é baseada na sua ideia e necessidade de sobreviver. Só que ela está baseada no medo, né? No caso, o medo de morrer, por exemplo, o medo de não sobreviver. Já a intuição não, ela está baseada na sua vontade de viver, crescer e tal, e fazer e acontecer. Então, ela vai te abrir caminhos. Né? O mecanismo, ele sempre estará para o positivo, para o lado positivo, não daquilo que você tem, mas daquilo que você quer. Então, a intuição, por isso que ela é bem cristalina. Né? Quando acontece algo assim que você pensa, cara, eu compensa seguir aqui, seguir esse caminho, vai dar bom. Vou começar de novo, porque talvez tenha ficado confuso mesmo, né? Porque é muito sutil. Mas vamos lá. A intuição é o quê? Ela é um mecanismo que o nosso cérebro utiliza, né, para dar um toque na nossa mente consciente. Esse mecanismo, vou colocar um outro termo que fica mais fácil. Existe um mecanismo de processamento cerebral. Esse mecanismo de processamento cerebral, ele que dá origem tanto à intuição quanto à paranoia. Né? O mecanismo de processamento é o mesmo. No entanto, esse mecanismo de processamento, quando ele é baseado em um medo, ele gera uma paranoia. Por isso que o sentimento de paranoia é diferente, né? Porque ele é um sentimento de medo. Mas esse mecanismo de processamento cerebral, ele também é o mecanismo da intuição. É ele que gera a intuição. Só que a intuição, ela não é baseada em nenhum medo, é baseada na vontade de crescer, desenvolver, seguir seu caminho, fazer sucesso. É baseado no lado positivo do Paranauê, entendeu? O mecanismo de processamento interno é o mesmo, só que um processa através do medo, o outro processa através da vontade, da esperança, sei lá, daquilo que é bom. Essa que é a diferenciação. Agora, ambos, eles podem te revelar fatos. Então, assim, tanto a paranoia quanto a intuição, elas podem te revelar fatos. Não quer dizer, por exemplo, que só que a paranoia é baseada em medo, não quer dizer que ela não seja real. Ela pode ser real também. Entendeu? A questão é você compreender que aquele mecanismo dali, ele ativou um medo seu. E aí você utiliza essa paranoia para compreender esse medo. E fazer um trabalho interno, um trabalho com a sombra mesmo, para você conseguir compreender o medo e não ser dominado por aquele medo. Dominar esse medo. O medo se baseia no desconhecido. Tudo que o ser humano
desconhece, ele tem medo. Sim, só que o mecanismo mais profundo desse medo, ele está no medo da morte. Por quê? O desconhecido, ele é exatamente aquilo que pode causar a nossa morte, entendeu? Por exemplo, pensa, quando eu falo em mecanismo, gente, eu estou falando de questões, assim, biológicas mesmo. Vamos pensar antes da gente ter linguagem, por exemplo. A gente estava lá nas cavernas, de boa, pintando os bichinhos na parede e saindo para caçar. Quando a gente conheceu, a gente chega num local e vê que aquele local ali não tem predadores e tudo mais, aí a gente fica naquele local e constrói ali a nossa tribo naquele local, porque aquele é um local seguro. No entanto, quando a gente dá um passo fora, né, da tribo, para muito longe, para dentro da floresta, a gente está indo para o lado desconhecido. E o desconhecido ele pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Então, assim, o medo do desconhecido é justamente de que aquele desconhecido ele pode ser ruim e causar a sua morte. É assim, a base profunda do nosso medo primordial, né? Seria o medo da morte. E ele se desenvolve em vários outros medos. Seja o medo do desconhecido, seja o medo do abandono, seja, sei lá, leiras de medos aí que a gente fica mantendo ao longo da vida, assim, desnecessariamente. É claro que os medos também eles são contagiosos, né? Os medos eles são contagiosos. A gente acaba sendo contagiado pelos medos das outras pessoas e acaba contagiando as outras pessoas com os nossos medos também. Inclusive, eles são um dos grandes problemas, né, da humanidade. Essa questão do contágio do medo. Em vez da galera estar tentando evoluir e tal, acabar com os medos e contagiar as pessoas com coisas boas, não, fica contagiando com medo. Então, a gente tem que tomar maior cuidado com isso, cara. Quando, tipo assim, se uma pessoa tá tentando, de alguma forma, te colocar medo, cara, dá um passo atrás. E essa questão do medo, ela vem de forma bem sutil, porque às vezes a pessoa está te dando um aviso, né? Às vezes ela está parecendo que quer te ajudar, por exemplo. Tanto que eu até coloquei no grupo lá, né? Tem muitos medrosos que fingem que estão tentando te ajudar, mas ele vai te contagiar com o medo dele. Isso que é muito problemático. Então, assim, o medo é contagioso e ele é muito mais fácil de passar de pessoa para pessoa, né? Porque, afinal, ele está baseado ali no medo primordial que todo mundo tem. Então, assim, a gente tem que tomar grande cuidado com essa questão dos medos, né? E principalmente de não propagar os nossos medos. Pô, se você não está conseguindo lidar com seus medos, beleza, mas fica com eles para você, pelo menos. Você não precisa ficar contagiando as pessoas com seus medos. Ai, ai, bom dia, pessoas lindas. Estou tendo a intuição que está vindo junto com a moça no qual estou me envolvendo. E estão sentindo que o ex dela está perseguindo ela. A intuição das más intenções dele ou seria paranoia dela? Cara, é paranoia porque é baseado num medo. A questão é observar se isso é factual ou não. Se ele está perseguindo ela ou não. Então, a primeira coisa a ser observada é, ele tem algum tipo de contato com ela? Se ele não tiver nenhum tipo de contato, então aquilo dali só está na mente de vocês. Essa que é a questão, gente. Muitas vezes a gente está achando que uma coisa está acontecendo, mas aquilo dali foi tipo um contágio mental. E aí o que acontece? Você tem a paranoia de perseguição, você começa a se sentir perseguido e alimentar essa ideia de perseguição, e assim, isso fica num loop muito louco. Então, assim, nesse caso, a primeira coisa é, provavelmente não é. Eu sempre coloco assim, paranoia, eu posso testar se ela é verdade ou não? O cara tá lá interagindo com ela de alguma forma? Se não tiver, cara, então esquece. Por quê? Porque a perseguição tá na mente de vocês, nesse caso. Isso é mais problemático, inclusive, do que a perseguição real, né? Porque, afinal, a pessoa entrou dentro da sua mente, pô. Você tem que banir essa ideia da sua mente, né? Não ser dominado por essa ideia. O lance da ex aí? Ele é expulso, hackeou, blá, blá. Então não é paranoia de perseguição, é perseguição. Então, assim, você já confirmou factualmente
e está perseguindo. Então, faz um banimento da pessoa, né? Utiliza aí das várias ferramentas mágicas dentro de qualquer sistema, ou da magia do caos mesmo, ou do servo astral mesmo, para banir essa pessoa da vida de vocês. Tem um texto sobre banimentos lá no blog, que eu explico como banir a pessoa, como fazer o banimento com foco na pessoa, e aí você pode utilizar um milhar de coisa, servos astrais de proteção, sigilo de proteção, etc e tal, criar um sigilo para deixar, para ele vazar da sua vida, coisa do tipo. Mas a questão não era uma paranoia, é uma paranoia real, né? Porque afinal há uma perseguição. Então você vai lá e lida com aquilo, faz o banimento daquela pessoa da vida de vocês. Ó, aqui, tinha perdido essa. Trabalho muito intuição no tarô. E às vezes eu tenho dúvidas internas entre, será que é intuição ou algo da minha cabeça? Tipo assim, essa parte é muito doida, né? Porque na verdade, se a intuição é algo da sua cabeça. A intuição sempre é algo que é da sua cabeça. Bom, não sinto medo. Como diferenciar a intuição de paranoia? Se você não sente medo, é a intuição. Essa que é a diferença. A grande diferença entre esses mecanismos é que a paranoia é baseada no medo. A intuição não. Pronto. Aí você diferenciou. Não quer dizer que a sua paranoia não seja real. Ela pode ser real, sim. Mas você tem que tomar cuidado para não alimentar o medo que causou aquela paranoia. Sacou? Por isso que a diferença é no tratamento, né? A intuição, você pode ir de boa, mergulhar nela tranquilamente, sem medo, exatamente porque ela não é baseada em medo. Já a paranoia, você tem que tomar cuidado, que ela pode ser real, mas como ela é baseada no medo, pode ser que esse medo esteja te controlando sua mente. Isso que é o problema. Psicólogos, cara, cada um tem uma vertente. Geralmente, né, cada psicólogo vai escolher uma vertente da psicologia para estudar, especializar, e na hora de aplicar a terapia dele, ele vai aplicar baseado naquela metodologia. É a mesma coisa dos paradigmas. Não existem os paradigmas dentro da magia, os diversos e vários paradigmas dentro da magia. Da mesma forma, existem os diversos paradigmas dentro da psicologia. Então, assim, às vezes a pessoa que é focada só em um paradigma, às vezes ela não sabe nada de outros paradigmas ali dentro. A mesma coisa na magia, né? Tipo assim, às vezes você é super foda no paradigma do sistema da telema, por exemplo, mas não manja de nada de, sei lá, hermetismo. Se bem que a telema, ela te obriga a estudar hermetismo. Mas tipo assim, é a diferença, são vários paradigmas. Então, a questão é o sentimento? A questão é se é baseado no medo ou não. Essa é a questão. Porque o sentimento, inclusive, ele é muito parecido, né? O sentimento intuitivo e o sentimento da paranoia, inicialmente, eles são bem parecidos. Só que a paranoia ela vai ser baseada no medo. E, geralmente, ela vai crescer, né? A intuição não é. A intuição ela vai te desembolar, né? Vai te mostrar o caminho. Tem intuição no tarô, sempre vem informação mais do que o significado das cartas. Sim, inclusive, eu ia falar disso, né, na questão do tarô. Quando a gente... Uma das melhores ferramentas de desenvolvimento da intuição, gente, é o tarô. O tarô ou qualquer sistema de divinação que você quiser, seja I Ching, runas, jogar osso para cima, né? Como é que é? Necromancia, qualquer coisa. Qualquer sistema de divinação, ele pode melhorar a sua intuição. Por quê? Porque uma vez que você está aprendendo o sistema de divinação, né, você está condicionando o seu cérebro a que determinados símbolos causam algum tipo de sentimento. Não é bem um sentimento, né? Algum tipo de processamento cerebral que você tem, alguma conclusão interna cerebral que tem nesse processamento interno que temos. Então, quando a gente
está fazendo algum tipo de divinação, né, estudando mesmo a divinação, fazendo a divinação ali, entrando mesmo no mundo daquela divinação, a gente começa a ser mais intuitivo, porque as cartas, elas começam a não... A gente não precisa, por exemplo, ver qual que é o significado das cartas. A carta, ela já vai dar aquele sentimento daquilo que a gente precisa saber sobre ela e sobre a situação. Então, assim, é uma ferramenta ótima para você desenvolver a sua intuição. No final, e o mais doido, agora vem a parte mais legal, inclusive, que é quando você, beleza, entrou numa divinação, ficou muito bom em tarô, né, consegue intuitivamente interpretar aquilo dali. Agora você vai e joga isso no mundo. Né, você começa a observar o mundo como se ele fosse sua mesa de tarô, as cartas jogadas no mundo. O mundo está cheio de símbolos, o tempo todo. Tem vários símbolos espalhados por nosso caminho, né, pelo caminho da nossa vida, do dia a dia mesmo. Agora, quando a gente começa a ter percepção desses símbolos, né, aí a gente começa a aflorar a nossa intuição de forma melhor ainda, sem precisar jogar carta nem nada. Né? A questão é você começar a perceber o mundo como símbolo, como um local mágico, simbólico. O mundo está te falando alguma coisa. Então, treina para você ouvir o que o mundo está te dizendo. É tipo isso. Como se o mundo fosse as cartas de tarô. Cada vez que você vê um símbolo, você já vai intuitivamente interpretar aquele símbolo. E isso, gente, é uma questão de percepção. De uma das melhores coisas que você pode fazer é aquelas técnicas de momento presente. Como é que chama em inglês? Mindfulness, se eu não me engano. Que é você começar a ter de forma consciente mesmo. Em vez de você estar naquele automatismo, né, de sair de casa para ir no trabalho, aí automaticamente você percorre todo aquele caminho e chega lá, e você nem lembra o que aconteceu durante aquele caminho, né, porque você estava no modo automático. Aí você vai começar a desenvolver a percepção, sair desse modo automático e começar a viver de forma consciente. Né? Então, se você está no caminho ali para o trampo todo dia, aquele caminho automático, começa a perceber as coisas. Você está no busão, por exemplo, começa a observar a rua, em vez de ficar só olhando o seu celular, nas suas redes sociais. Começa a observar a rua, observar o mundo à sua volta, observar as pessoas à sua volta. Porque tudo isso são sinais, diversos sinais, inúmeros sinais que o mundo vai te dar, que vai conseguir desembolar várias questões dentro de você. Então, assim, são duas formas ótimas, né? Então, assim, primeiro, vai lá e aprende alguma forma de divinação. Se você quer aprender, não tem baralho, vai lá no site, tem a divinação dinâmica no site, começa a jogar e começa a compreender as cartas ali e ficar bom naquele negócio. E depois você joga isso para o mundo, vai para o momento presente, né? Começa a viver de forma consciente, observar o mundo ao seu redor, né? As coisas, as pessoas, os momentos, começa a observar com atenção. E você não precisa de forçar nenhuma interpretação, né, de forma consciente e racional. Você só precisa observar. O racional seu, a sua parte consciente, só precisa observar. Porque o processamento ele acontece no nível inconsciente. Então, assim, a gente só vai estar dando mais informação para o nosso inconsciente trabalhar. E a partir desse momento que a gente está observando coisas diferentes, né, movimentos diferentes, pessoas diferentes, a gente vai começar a ter insights, né, igualzinho do jogando tarô. Você vai perceber que às vezes sai uma carta assim, você já tem aquele super insight, você vai começar a ter isso com o mundo no geral mesmo. Tipo assim, você viu uma pessoa atravessando a rua e você já tem um insight sobre alguma coisa que estava gritando na sua mente. É muito louco. E o mais louco desse Paranauê é que é difícil explicar isso, porque essa é uma coisa que a gente só entende de verdade na prática. Não adianta você ler assim, milhões de livros sobre Paranauê se você não aplicar na prática do seu dia a dia. Então, você tem que aplicar na prática. Você tem que acordar e pensar assim, hoje eu vou ser uma pessoa mais
presente na minha própria vida, né? Tipo assim, eu vou começar a ser presente na minha própria vida, de forma consciente, começar a observar os meus movimentos e os movimentos do mundo ao meu redor, observar as minhas ações e as minhas reações, né? Observar as ações do mundo e as minhas reações às ações do mundo. Então, é uma questão de observar mesmo. Essa que é a prática, né? Você começa a observar o mundo ao seu redor. A partir disso, aí você vai começar a melhorar a sua intuição, porque você vai ter, principalmente, muito mais informação para ser processada, sacou? Um exemplo, quando você está fritando só no seu celular e nas suas redes sociais, etc. e tal, você perde tudo que está acontecendo ao seu redor. Mas aquilo que está acontecendo na internet também pode começar a ser sinais e você começa a pescar intuitivamente algumas coisas. Então, assim, não é de todo ruim você ficar rolando timeline, mas role timeline também de forma consciente, observando o que está acontecendo na sua timeline. Não é aquele negócio só de rolar e curtir boa, não. Assim, observe conscientemente, tanto offline quanto online. É só ter uma vida mais consciente. Aí a sua intuição aflora. E você só vai perceber isso na prática. Tem que fazer e praticar, gente. Isso aí, Alânia. Meditação, momento presente, estar consciente. Meditação, gente. Eu nem vou entrar muito nessa questão, porque vocês sabem, né? Meditação é essencial e uma fantástica ferramenta para melhorar a sua intuição. Então, assim, meditação, foco em momento presente, cara, é o que há. Bom dia, Breno. Ensinamentos da escola do caminho de Gurdjieff, que é através das práticas comportamentais, que é uma disciplina em estado de gnose. Poderia falar um pouco mais das ações comportamentais que geram outras ações no nosso cotidiano? Bom, a questão é, tudo é... A gente pode até, inclusive, resumir isso para ficar mais claro aqui. A gente é resumido no nosso comportamento de reação aos fatores externos à nossa volta. Basicamente, biologicamente, nós, como seres humanos, somos apenas isso, um mecanismo, né, uma maquininha biológica de reação a fatores externos. A grande questão é a gente conseguir deixar de ser essa simples maquininha biológica de reação. Então, qualquer caminho que você tome, né, você sabe se ele é bom ou ruim, dependendo exatamente disso. Esse caminho, ele vai te dar mais controle sobre as suas reações às ações do mundo? Se sim, beleza, segue esse caminho. E aí você pode utilizar qualquer ferramenta. Nesse caso da comportamental e da gnose, por exemplo, você vai utilizar ele para isso, para deixar de ser uma pessoa simplesmente reativa, deixar de ser essa maquininha biológica que reage aos fatores externos. Né? Porque, afinal, qual que é a ideia principal de qualquer magista? É obter um controle completo sobre si mesmo, né? Tipo assim, a gente quer moldar a realidade, mas para moldar a realidade, a gente tem que ter um controle sobre a nossa própria realidade interna. A gente não pode ser esse mecanismo, esse maquininha biológica de reação. A gente tem que começar a agir de forma consciente, começar a pensar na não reação ou em uma reação que seja racionalmente válida, em vez de ser apenas uma reação emocional. Afinal, as nossas reações automáticas, elas são emocionais. A gente tem que tirar as reações desse controle emocional, né, controlar ela dentro do nosso racional mesmo, da nossa consciência. Então, o mecanismo que você vai utilizar para conseguir obter esse controle, aí são vários, né? Dentro da psicologia, dentro da magia, todos os caminhos levam a Roma. Mas tenham isso em mente, né? Que o principal, né, uma das questões principais no estudo do ocultismo, da magia em geral, ou da psicologia mesmo, é a gente conseguir nos compreender mesmo como ser humano, como máquina biológica, e a partir daí controlar as nossas reações ao mundo.
controlar também as nossas ações, né? Agir de forma consciente. Sabe uma parada que eu comecei a fazer para desenvolver mais, né? Porque não tem fim, né, o desenvolvimento de intuição. Então, assim, muitas vezes você fica muito bom em uma parte ali da sua intuição, mas tem todo um mundo desconhecido lá fora, né? Então, eu comecei a ir mesmo fisicamente em locais que geralmente eu não ia, e em rolês que geralmente eu não ia, seja baile funk, sertanejo, ou locais mesmo que tipo assim, tem energias diferentes, né? Eu comecei a me jogar nesses locais e compreender o movimento energético daquele local. Isso daí também me deu uma boa desenvolvida na intuição. Eu comecei compreendendo aquele movimento energético ali e das pessoas que estão dentro daquele tipo de energia que normalmente não é o meu tipo de energia, aí eu conseguia o quê? Desembolar questões em vários outros tipos de energia, né? Tipo assim, como um coringa mesmo. Claro que tem que dar muito rolê ainda, eu tenho que dar muito rolê na minha vida. Mas é muito bom para desenvolver. Então, assim, faz alguma coisa que geralmente você não faz, vai em local que você geralmente não vai, e preste atenção nos movimentos energéticos do local ou do evento, né? Ou converse com pessoas que normalmente você não conversa. Eu, por exemplo, era o cara que sempre conversava com os mendigos no centro, assim, no final do rolê. Era uma coisa até engraçada, né? Que eu meio que sou imã também, né? A galera chega para conversar comigo. Mas, tipo assim, ia lá, conversava, entendia, porque isso daí vai te dar muita informação do funcionamento do universo mesmo, né? Seja do funcionamento das pessoas, da sociedade e tudo mais. E quanto mais informação você tiver, melhor. Vou fazer um resumão geral aqui na nossa live e finalizar. Então, beleza. Vamos lembrar o seguinte. Mecanismos. Vamos observar as questões todas como mecanismos. Nosso cérebro tem um fantástico mecanismo de processamento de dados, né, de processamento de informação. Então, assim, a gente está processando, né, o nosso cérebro está processando os acontecimentos do mundo, né, os nossos sentidos o tempo todo. E aquilo dali fica tudo lá gravado na mente. Só que a nossa mente consciente, ela não tem acesso irrestrito a esse processamento todo, porque senão a gente nem ia conseguir viver o dia a dia, né? Tipo assim, ia ser tanta informação que que ia estar na nossa mente consciente que ia causar um curto-circuito ali. Então, por isso que muita coisa é processada em segundo plano na nossa mente. Esse processamento ele pode ser liberado, né, para o nosso consciente através desse mecanismo de intuição, né, ou do mecanismo de paranoia. O que diferencia inicialmente a paranoia da intuição é o medo. Se é baseado em medo, o mecanismo é de paranoia. Se não é baseado em medo, se vai dar bom, então ele é a intuição. Não quer dizer que a sua paranoia não seja real, ela pode ser real. A diferença é no tratamento que você vai dar a ela. Na intuição, você não precisa de dar nenhum tratamento, você não precisa de tomar nenhum cuidado. Como não é baseado em medo, né, baseado na vontade, né, e tudo mais, você vai lá e faz e acontece boa. E lembrando que não é porque a sua intuição geralmente é boa que ela também é certa. Essa também é outra parte interessante que eu esqueci de falar. Da mesma forma que só porque é paranoia não quer dizer que não seja real. Mas também só porque é intuição não quer dizer que seja real. Então, às vezes você está numa vontade muito bacana, de algum desenvolvimento muito legal, né? Você está com uma intuição muito forte sobre aquilo, que vai dar certo, mas na verdade não é. Na verdade, aquilo foi construído em cima de uma vontade sua e você acabou entrando em viés de confirmação, né, alimentando aquela vontade através dos vieses de confirmação e aquela intuição ali, né, ela não é real. Não, vou voltar nessa parte, que essa parte é importante.
É uma outra diferença, né, que tem. Nós temos um mecanismo, gente, chamado viés de confirmação. Esse é um mecanismo interno que faz com que nós prestemos mais atenção naquilo que está na nossa mente. Por exemplo, se você engravidou ou tem alguma pessoa grávida na sua família, mas você começa a ver pessoas grávidas em todo lugar. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo com você, você está dando atenção, né? Claro, né? Aquilo está acontecendo com você, então, pô, você está dando uma atenção àquilo. Então, aquilo está na sua mente, né? A questão da gravidez. Então, você começa a observar mais, né? Focar mais em pessoas grávidas na rua. Quando você não estava grávida, por exemplo, o mesmo número de pessoas estava grávida naquela época, mas você não prestava atenção nisso porque não era algo que estava acontecendo com você. Então, o viés de confirmação, ele funciona dessa forma. Algo que está acontecendo com a gente, ou que está na nossa mente, a gente começa a prestar mais atenção, né, naquilo. Então, sei lá, se você está pensando em comprar um carro, por exemplo, escolhe uma marca lá, X, aí você começa a ver aquele carro em todo lugar. Mas não porque antes é, não porque antes aquele carro não passava toda hora na sua rua, por exemplo, mas é porque você não prestava atenção nele, porque não era algo que estava na sua mente antes. Então, viés de confirmação tem que tomar um cuidado com ele também, porque ele pode ser confundido ali com o mecanismo da intuição, porque você está querendo uma coisa de forma muito forte ali dentro de você, aí você começa a prestar mais atenção naquilo, né? Tipo assim, você tá afim daquele crush ali, aí ele deu uma olhada de lado ali, você achou que tá olhando para você e tudo mais, mas às vezes ele olhou para trás, atrás de você, né? Mas como a sua atenção tá ali, você acaba pegando aquilo através do seu viés de confirmação. Então, assim, o cuidado é esse, mas não é um cuidado tão grande quanto no da paranoia, porque se não é baseado em medo, no máximo, aquilo dali não é real, né? É factual e pronto, não vai ter grandes problemas, a não ser uma desilusão amorosa aí de leve. Mas, então, aí beleza, aí temos aí esses mecanismos. O mecanismo da intuição ali, ele é mais puro, né? Ele é baseado em vontade e tudo mais. Só toma cuidado com o viés de confirmação. Aí temos o mecanismo da paranoia, que ele é baseado em algum tipo de medo. Aí você tem que tomar cuidado com ele. A diferença é no tratamento que você dá. O tratamento que você vai dar a uma intuição paranoica, por exemplo, é o de observar qual que é o medo que aquela paranoia está ativando em você. E aí você vai lá compreender aquele medo. Então, se aquele medo ele tem razão, ele é factual, ele é real, você vai lá, compreende e resolve ele dentro de si. Né? Se a paranoia você consegue ir lá e confirmar factualmente, ela vai lá e resolve também. Mas se não, não se deixe dominar pela paranoia, porque qualquer mecanismo que é baseado em medo, ele tem um grande poder. Por isso que o trabalho com a sombra, que a gente fala na magia e na psicologia, ele é muito importante, que é você lidar com os seus medos. Então, utilize esse mecanismo de paranoia para compreender os seus medos e lidar com eles. Fazer mesmo um trabalho interno para você tentar extirpar esses medos, banir esses medos, ou pelo menos deixar eles sob controle. Porque, afinal, as pessoas que são controladas pelo medo, você já viu, né? Aí fudeu, mano. Você fica desnorteado quando você está sendo controlado pelo seu medo. Isso é foda. E é isso, pessoas lindas do meu coração. É isso aí. Lembrando, se está baseado em medo, toma cuidado, segura a onda, pensa sobre isso. Agora, se aquilo dali parece que vai dar bom, é uma coisa legal, cara, vai fundo e de boa. Só toma cuidado aí com o viés de confirmação e pronto. Ah, e para desenvolver, né? Já que eu resumo no final, desenvolvimento de intuição. Meditação, claro. Técnicas ligadas ao momento presente, né? Mindfulness, sempre assim. Divinação, eu falei divinação? Não, divinação, qualquer tipo de divinação. E viver de forma consciente, né? Inclusive uma técnica aqui que é a chave sol, para
para te tirar do automatismo natural, né, do dia a dia, existe uma técnica chamada chave-sol. Eu não sei se ela é da gnosis ou do hermetismo, não sei, que é basicamente você lembrar várias vezes ao dia de fazer 3 perguntas para si mesmo, que é quem eu sou, onde estou e o que eu estou fazendo. Porque essas perguntas, elas te levam para o momento presente, e aí, pelo menos durante ali algum tempo, você vai agir e viver de forma consciente, né? O ideal é que você sempre esteja vivendo e agindo de forma consciente, né? Mas é foda, né? Todos nós sabemos que o nosso automatismo é muito complexo, né? Então, assim, para lembrar de sair do automatismo, tem essa chave-sol, que são essas 3 perguntas. E aí, quanto mais você fizer essas perguntas ao longo do dia, né, você vai conseguir viver por mais tempo de forma consciente até finalmente viver no momento presente a maior parte do tempo. E é isso, povo lindo do meu coração. Muito agradecido a todos vocês que assistiram e até a próxima.